Capítulo 750, partir da tradução. Júnior revisão. Azel Padrim. Nesse momento, na enorme praça no topo de uma alta montanha, no meio da seita do Dao, havia um número incontável de discípulos da seita do Dao silenciosamente em pé sobre ela. Seus olhos continham vestígios de respeito e inveja enquanto olhavam para o centro da praça. Algumas centenas de discípulos estavam de pé, ordenadamente, naquele local. Ondas após ondas de poderosa aura de poder Yuan irradiavam como águas de enchente antes de engolir toda a praça. Todos haviam atingido pelo menos o 6º estágio do Nirvana Yuan e eram os discípulos mais destacados dos 4 salões. Ao mesmo tempo, eles também representariam a seita do Dao na próxima competição das grandes seitas. Essa qualificação provou que eles eram os melhores entre os atuais discípulos da seita do Dao. Uns pares de figuras estavam em pé na frente desses discípulos. Lin Dong também era um deles. Atrás dele estavam Jiang Gao, Pang Tong e outros discípulos diretos do salão desolado. Os olhos dessas pessoas estavam cheios de um respeito que não podia ser escondido, quando olhavam para a figura magra na frente deles. Após a luta durante a competição entre os salões, a reputação de Lin Dong dentro da seita do Dao, sem dúvida, atingiu seu auge. Não apenas os discípulos do Salão Desolado obedeciam a todos os seus comandos, mas também alguns dos discípulos sêniores dos outros 3 salões também sentiam uma admiração sincera por ele. A competição das grandes seitas estava prestes a começar. Naturalmente, a seita Dao também fortaleceu seus membros enquanto se preparavam para ir para a região única do diabo em um grande grupo. Lin Dong ficou na posição de líder do grupo. Seus olhos estavam examinando o ambiente ao redor de uma maneira entediada. Depois disso, ele viu Ying Yuan, que estava na frente do grupo Salão do Céu a uma curta distância. A jovem também notara o olhar distraído de Lin Dong. Imediatamente, um sorriso claro e animado apareceu em seu rosto bonito. Sua maneira encantadora fez com que vários discípulos ao redor lançassem olhares invejosos para Lin Dong. Embora fosse fácil para Ying Yuan se aproximar de outros discípulos, qualquer pessoa com olhos aguçados era capaz de observar a atitude ligeiramente diferente que a jovem tinha ao lidar com Lin Dong. Lin Dong também sorriu para Ying Yuan. Ele estava prestes a falar quando um som acelerado de vento apareceu na alta tribuna diante deles. Logo a seguir, algumas figuras pousaram nela. O que estava na frente era um mestre da seita Dao, Ying Xuanzi. Atrás dele, estavam os chefes e vice-chefes dos 4 salões. As conversas particulares na praça pararam imediatamente quando Ying Xuanzi apareceu. Os olhos de todos continham um forte respeito quando pousaram na elegante pessoa vestida de branco, Ying Xuanzi. Ying Xuanzi encontrava-se parado no alto da tribuna. Seus ardentes olhos olhavam para os jovens discípulos abaixo. Imediatamente, uma brisa quente de primavera ressoou ao lado dos ouvidos de todos na praça. Como um discípulo da seita do Dao, é provável que todos estejam familiarizados com o perigo e a crueldade da competição das grandes seitas. Desta vez, não é uma luta amigável. Os únicos em quem vocês podem confiar são seus irmãos marciais. Não há muito que eu queira dizer. Tudo que espero é que o número de pessoas que partam seja o mesmo que o número de discípulos que retornem. É o melhor que espero. A voz de Ying Xuanzi tinha um tom formal adicional. Sua expressão era complicada enquanto observava aqueles jovens discípulos animados. Ele sabia que os rostos desses discípulos definitivamente ganhariam uma severidade adicional quando retornassem. Entretanto, somente lado a lado é que eles poderiam aprender esta severidade fria. Em última análise, é preciso pagar um preço para crescer. Durante esta competição das grandes seitas, Xiao será a comandante. Lin Dong e Wang Yan a ajudarão. Espero que vocês 3 possam trazer cada um de volta. Ying Xuanzi vociferou profundamente. Seus olhos eram severos quando ele olhou para as 3 pessoas na frente do grupo. Entendido. O rosto bonito de Ying Xiao ficou solene quando ela respondeu com uma voz profunda. De pé ao lado dela, Lin Dong e Wang Yan se entreolharam antes de gentilmente assentirem. Esta não seria uma tarefa fácil. Desta vez, os chefes dos 4 salões acompanharão todos vocês até a região única do diabo.
No entanto, ao entrar na região única do diabo, vocês estarão por conta própria. Todos vocês estão preparados? Os olhos daqueles discípulos na praça eram determinados e extremamente quentes. Nenhum deles tinha intenção de se retirar. Um sorriso surgiu no rosto de Ying Xuanzi quando ele viu essa cena. Depois disso, ele falou com uma voz suave e lenta: se estão preparados, todos vocês devem ir. Toda a seita do Dao estará esperando todos vocês aqui, quando voltarem em triunfo. Todos na praça tinham uma expressão animada surgindo involuntariamente em seus rostos jovens quando as palavras de Ying Xuanzi soaram. O chefe do Salão do Céu, Qilei, também avançou neste momento. Depois disso, ele acenou com sua grande mão. Os outros 3 chefes de salão também se lançaram para o ar. Svoosh, svoosh, svoosh. Os discípulos da seita do Dao na praça também se apressaram ao ver isso. Sua formação era bastante ordenada. Depois disso, todos eles abaixaram a cabeça e juntaram as mãos enquanto olhavam para as pessoas espalhadas pelas montanhas. Ruar. Os inúmeros discípulos da seita do Dao nas montanhas circundantes também juntaram as mãos em direção ao céu. Logo depois, como um bramido baixo, uma onda ecoou pelo local. Senhores, tragam glória à nossa seita do Dao. O bramido baixo rugiu e se espalhou, fazendo o céu tremer um pouco. Ao mesmo tempo, também fazia com que o sangue fresco dentro do corpo fervesse abruptamente. Lindong exalou um profundo suspiro. Essa cena à sua frente fez com que ele se sentisse involuntariamente impulsivo, como se sangue quente tivesse entrado em sua cabeça. Vamos. Qilei observou seu redor. Depois disso, ele acenou com a mão e um som baixo e profundo apareceu. Depois que sua voz soou, ele imediatamente piscou e saiu voando. Swoosh. Quando seu corpo se moveu, centenas de figuras atrás dele também voaram quase instantaneamente. Em um instante, o som violento, como o corte no vento, ressoou de uma maneira penetrante. Finalmente, o grande grupo que parecia um aglomerado de nuvens de tempestade, rapidamente saíram da seita Dao como o vento varrendo as nuvens. De pé na alta tribuna, Ying Xuanzi observava a cena daquele grande grupo de figuras saindo rapidamente. Suas mãos sob as mangas, involuntariamente se apertaram lentamente. Sua seita do Dao sofreu grandes perdas durante as competições anteriores. Ele se perguntou qual seria o resultado dessa vez. Desta vez, um total de 300 pessoas da nossa seita do Dao estará participando da competição das grandes seitas. Eles podem ser considerados os discípulos mais destacados selecionados dos 4 salões. Essa formação era bastante significativa. No ar, Lindong voou na frente dos discípulos do Salão Desolado. No momento, Pang Tong estava ao seu lado e ele estava falando suavemente sobre o número de discípulos da seita do Dao participando dessa vez. Você sabe aproximadamente quantos discípulos o Portão Yuan enviará? Lindong perguntou suavemente. Provavelmente cerca de 500 ou mais. Pang Tong pensou por um momento e disse. Lindong assentiu levemente. Sua formação era bastante significativa. Além disso, os participantes eram considerados as elites entre seus discípulos. A partir deste ponto, pode-se dizer que a força do Portão Yuan era realmente um pouco mais forte que a seita do Dao. Vamos nos apressar para a cidade única do diabo agora. Esse é o lugar onde todas as várias super seitas se reunirão. É provável que os grupos de outras super seitas já tenham começado sua jornada. Em breve, poderemos encontrá-los na cidade única do diabo. Obviamente, as 8 grandes super seitas não são as únicas que participarão da competição da grande seita. Algumas facções poderosas da região leste de Xuan também enviarão seus discípulos para participar. Isso poderia ser considerado o principal intercâmbio entre os membros da geração mais jovem. Somente os jovens especialistas respeitáveis da região leste de Xuan participarão. Essa situação só pode ser descrita como caótica. Lindong assentiu um pouco depois de ouvir as palavras de Pang Tong. Aquela região única do diabo já era um lugar perigoso. Além disso, havia atualmente tantas pessoas com intenções desconhecidas participando. Simplesmente não se podia imaginar o caos que seria se a situação saísse do controle.
Como as outras seitas estão se apressando, é provável que o Palácio da Pureza Suprema dos Nove Céus também apareça. Os olhos de Lindong se fixaram para o horizonte distante. Uma figura orgulhosa surgiu mais uma vez em sua mente. Quando ele a conheceu na Montanha dos 100 Impérios e percebeu a enorme lacuna entre eles, Lindong optou por ocultar sua identidade. Ele disse uma vez que teria as qualificações necessárias para que ela o levasse a sério na próxima vez que aparecesse na frente dela. Agora, ele já possuía a qualificação. Ele poderia ser considerado um dos membros de elite da geração mais nova na região leste de Xuan e não tinha medo de enfrentar nenhum deles, mesmo em uma batalha de vida ou morte. Isso naturalmente incluía os chamados Três Pequenos Reis do Portão Yan. Ling Qingzu, já se passaram 5 anos, vamos nos encontrar diretamente desta vez. O punho sob a manga de Lindong se apertou lentamente. Depois disso, ele levantou a cabeça e olhou para o horizonte. O arco no canto da boca tornou-se cada vez mais sólido. Desta vez, será uma reunião de